Existem alguns costumes e tradições praticados em outros países que não são muito diferentes dos nossos, não é mesmo? Seja a comida, a crença e até mesmo o padrão de beleza. Cada país possui um padrão do que significa ser bonito. Você provavelmente está pensando que esses padrões se referem aos cabelos e à altura, ou quem sabe até o peso. Mas e se eu te falar que antigamente na China, as mulheres mais belas precisavam ter um pé com somente 10 centímetros de comprimento? Você acreditaria? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de continuar, já deixa aquele seu like, manda um comentário, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Para se encaixar em um padrão de beleza, sempre haverá sacrifícios que a pessoa tem que fazer para atingir os objetivos. Mas eu duvido que você já tenha visto algo assim, família. Um costume antigo na China fazia com que as mulheres que quisessem se casar precisassem deformar os seus pés para serem consideradas bonitas e conseguirem um bom casamento. Esse antigo costume é chamado de pé de lótus e deformava os pés das chinesas para que elas tivessem entre 8 a 10 centímetros de comprimento. O sapato que elas usavam, por exemplo, cabia facilmente na palma da mão de qualquer pessoa, de tão pequenininho que ele era. Mas você deve estar se perguntando como que elas faziam isso e que método elas usavam para que os seus pés ficassem tão pequenos. Bom, eu vou falar tudo isso pra vocês agora. Como eu disse, era um costume as meninas desejarem ter o pé de lótus para conseguirem arranjar um bom casamento. Mas essa preparação era muito dolorosa e já começava aos 3 aninhos de idade. Os pés da criança eram fraturados e amarrados com cordas de linho que impediam que eles crescessem. Essas cordas também faziam com que os pés ficassem moldados no formato desejado para que coubessem nos tão sapatos pequenininhos lá. O nome pé de lótus não foi dado à toa não, já que ele ilustrava bem o formato que os pés das chinesas de antigamente, claro, deveriam ter, né? Com certeza, vê-los assim é muito estranho pra nós hoje em dia, não é mesmo? Mas quanto menor era o pé de uma mulher naquela época, mais pretendentes ela tinha, porque era considerado algo muito belo e delicado pra época. Agora nós vamos falar de como essa tradição foi passada de geração em geração e também como ela perdeu força nos tempos atuais. Registros históricos mostram que a tradição do pé de lótus teve início entre as mulheres bailarinas da classe alta chinesa. Depois disso, o costume foi passado para outras mulheres ricas no século 10 e 11. Porém, no século 12, durante o governo da dinastia Song, a prática acabou se espalhando e mulheres de todas as classes sociais acabaram aderindo a essa moda. Para vocês terem uma noção, ter os pés pequenos era algo essencial para as mulheres para que elas pudessem ter um casamento. Mulheres que não cumpriam esse requisito ficavam fadadas à solteirice pro resto da vida. Mas como é de se esperar, fazer algo tão intensivo assim deixaria sequelas, né? Você se lembra de quando eu falei que no começo lá as mulheres mais ricas faziam isso? É porque fazer esse procedimento mostrava que a mulher não precisava usar os pés para trabalhar, já que era rica e bom, né, não fazia força literalmente. Por isso, o pé de lótus era visto como algo muito chique e sofisticado. Mas tudo isso tem o seu preço. E as mulheres que praticavam a tradição passavam por dores profundas e tinham muita dificuldade em caminhar. Por conta disso, elas ficavam a maior parte do tempo sentadas e sofriam quedas constantes, já que não tinham equilíbrio o suficiente para se manterem em pé. Os danos causados por isso duravam pro resto da vida e era normal que as mulheres tivessem outros problemas de saúde por conta dos pés. Era comum que elas tivessem dores de coluna e nos quadris. Além disso, fraturar o fêmur era algo muito comum entre elas e por conta disso também precisavam de ajuda dos seus maridos para se levantar e também andar. Essa tradição perdurou por longos séculos, mas teve o seu fim no século 20, quando o governo proibiu essa prática, finalmente. Mas claro, como era um costume cultural, nem todo mundo aceitou muito bem essa mudança, já que tiveram famílias que continuaram deformando os pés das suas filhas em segredo. Hoje em dia, você ainda consegue encontrar algumas mulheres chinesas mais velhas que ainda possuem essa característica tão peculiar, mas felizmente isso é raridade e essa tradição não está mais em vigor. Mas se você acha que os padrões de beleza exóticos ficaram
usaram no passado, é porque você não conhece as mulheres girafas de Myanmar. Esse costume pode ser visto em algumas mulheres da comunidade de Kayanlaui, que fica no estado de Kawah, em Myanmar. Essa tradição antiga não tem uma origem definida, mas acredita-se que os anéis em volta do pescoço concedem à pessoa um status de riqueza e beleza, já que as peças feitas de ouro têm muito valor. Por isso, em famílias menos abastecidas, somente a filha preferida usava os anéis em volta do pescoço. A tradição já começa desde cedo, e aos 5 anos as meninas já devem usar as espiras. Ao longo dos anos, mais e mais espiras são acrescentadas a elas, o que concede às mulheres na fase adulta um pescoço comprido, como os de uma girafa. O que elas usam em volta do pescoço são chamados de anéis, porém o nome mais apropriado seria espirais. O material do adereço é formado por latão com ligas de ouro. Na fase adulta, esse conjunto fica completo com os 3 conjuntos de espirais. Um que fica na base da clavícula, outro no pescoço e outro na parte mais próxima do rosto. A título de curiosidade, uma das mulheres girafas detém o recorde de pescoço mais comprido do mundo e entrou inclusive para o Guinness Book com um pescoço de 40 centímetros de comprimento. Dá pra acreditar? Diferente do que todo mundo pensa, o pescoço das mulheres girafas não fica mais comprido por conta dos anéis. O que acontece é que o peso dos anéis faz com que a clavícula seja empurrada para baixo, o que acaba comprimindo a caixa torácica também, que é essa região aqui. Para vocês terem noção, as espiras em volta do pescoço podem chegar a pesar 10 quilos, então não é de se espantar que todo esse peso acabe realmente deformando a clavícula, né? Outra mentira que você provavelmente já deve ter ouvido falar é que se alguma mulher tirar os anéis, ela acabaria morrendo. Bom, isso aí surgiu na internet, né, quando as fotos delas foram divulgadas, mas deixa eu te contar uma coisa, isso aí é mentira, tá? O que acontece é que realmente são raras as ocasiões em que as mulheres girafas tiram os anéis em volta do pescoço. Por conta disso, a região acaba ficando mais sensível do que o resto do corpo, já que não pega sol e não tem a mesma resistência como outra parte ali da pele. Porém, isso não quer dizer que elas irão morrer ao tirá-lo, porque o pescoço não irá quebrar se elas fizerem isso ou algo do tipo, tá? Hoje em dia, os anéis caíram em desuso e muitas mulheres da comunidade Kayanlaui não usam anéis em volta dos seus pescoços. As que ainda usam os espirais ali fazem isso por 2 motivos: para manter a tradição e também para ganhar algum lucro. Algumas pessoas da comunidade acabaram fugindo de Myanmar devido a uma guerra civil lá em 1980. Elas encontraram abrigo na Tailândia e, para se sustentarem, se aproveitaram da curiosidade ali de que muitos turistas têm para acabar tirando foto e tudo mais. Muitas pessoas vão visitar os locais justamente para tirar fotos. Literalmente virou parte do turismo local. É, família, vou te falar, viu? O mundo é repleto de coisas curiosas e também de muitas pessoas diferentes umas das outras, seja por questão física ou por questão cultural, né? O importante é a gente sempre respeitar e tá tudo certo. A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!